Bom dia, turma! Firmeza total? Então, bora lá para o nosso devocional de hoje, que traz uma mensagem bem significativa, tá? Cujo tema dessa mensagem de hoje é armas espirituais. E a nossa referência bíblica de hoje é 2 Coríntios 10, 4, que diz o seguinte: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E enquanto eu meditava a respeito dessa palavra, eu pensava no seguinte, tá? Existe uma guerra declarada entre o bem e o mal, certo? Mas nós precisamos nos posicionar de qual lado nós vamos estar nessa guerra. Não é simplesmente viver, e sim se posicionar para que você possa demonstrar qual é o seu lado nessa guerra. Nós precisamos estarmos posicionados sempre do lado da palavra de Deus, né? E se você não sabe o seu lado, tá? Você precisa entender que os seus resultados já demonstram o lado que você está, o lado espiritual que você tem vivido, né? E na palavra de Deus mesmo já fala lá no livro de Efésios 6, 12, o seguinte, que a nossa luta não é contra sangue e nem contra a carne, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O seu posicionamento, ele vai determinar a arma que você vai utilizar nessa guerra espiritual. E numa guerra espiritual, tá, o conhecimento, ele tem que ser o seu maior aliado, tá? Porque o inimigo, ele vai sempre trabalhar no mundo pela desconstrução da verdade através do conhecimento. E essa desconstrução sempre vai ser gerando uma falsa ilusão, vai ser desconstruindo a doutrina com falsos dogmas, com falsos sofismas, com falso moralismo, com uma falsa cultura, com falsos padrões, com um estilo de vida baseado numa contracultura do céu, né? Ele vai sempre agir nesse mundo atacando a nossa autoimagem, com pensamentos que nos levam ao desânimo e à incredulidade. Ele vai agir nesse mundo atacando a nossa paternidade, seja essa paternidade biológica ou espiritual, né? E vai sempre estar incentivando o desrespeito, a independência, a autonomia, um protagonismo exagerado através de uma militância na defesa de temas polêmicos e que muitas vezes você não vai estar nem preparado para defendê-los, tá? Numa guerra espiritual, tá? A guerra ela é espiritual, tá? Mas o sofrimento ele vai ser sempre sofrido de forma física, né? Porque você vai experimentar na carne o resultado das suas decisões o tempo todo. E cada dia mais, Jesus nos convida, tá, para que nós possamos nos posicionar de uma forma contundente acerca de qual lado nessa guerra você quer se posicionar. E quais serão as armas que você vai utilizar nessa guerra, vai depender do seu posicionamento. Tá? Você decide se posicionar contra ou a favor de tudo que acontece no seu dia a dia. Seja temas polêmicos, seja situações que aparentemente são simples, mas que têm
um fundamento espiritual que possa te prejudicar lá na frente. Temas do seu dia a dia, como por exemplo, você se posicionar ou não a favor da liberação do aborto. Enquanto você não se posiciona, vidas humanas estão sendo ceifadas, né? Você decide se posicionar a favor ou contra a situação atual da família, né? Porque numa situação do mundo atual, onde o moralismo, o homossexualismo, os valores da família tradicional, eles estão sendo desconstruídos o tempo todo, tá? Cada dia que você não se posiciona é um dia a mais que a família tradicional tem sido extinguida, né? E eu decido me posicionar sobre a questão da minha espiritualidade, né? Porque cada dia mais nós estamos vendo uma religiosidade desenfreada no mundo e ganhando espaço cada vez mais no mundo, né? Uma religiosidade que faz com que as pessoas percam a conexão, percam o relacionamento, perca a intimidade com Jesus, né? E perca cada vez mais espaço de o Espírito Santo de Deus agir nesse mundo, né? E cada dia mais nós vemos a religião se tornando um amuleto para as pessoas, né? E a intimidade, o relacionamento com o Deus se tornar um objeto de escárnio, né? E diariamente nós vemos o inimigo levantar as bandeiras, tá? Nós vemos o inimigo construir cultura, nós vemos o inimigo iniciar padrões, estilos, consolidar um tipo de dominação, e ele faz isso passo a passo, tijolo por tijolo, lei por lei, sabe? Padrão por padrão, gole por gole na balada, por sexualidade desregrada por sexualidade, tá? E sempre usando uma mudança na consciência, ou seja, na forma de pensar da sociedade atual, tá? Como a sua arma mais poderosa. E nós precisamos nos posicionar contra isso. Nós precisamos estarmos preparados para lutarmos contra esse inimigo utilizando da mesma arma que ele, tá? E numa guerra em que a consciência é a arma, quem tem o poder de alienação tem uma arma de destruição em massa, né? E essa arma é letal, né? Portanto, turma, que nós não sejamos inocentes, tá? Que a partir de hoje nós possamos aprender de fato a entender quais são as nossas armas espirituais para que nós possamos combater um bom combate, né? Para que nós não caímos nas armadilhas que o inimigo tem plantado diariamente contra nós, tá? E que nós possamos nos posicionar para que nós possamos chegar no final da vida e ter podido experimentar uma vida de verdade, uma vida que foi vivida com prazer, uma vida que foi construído e vai deixar um legado para esse mundo, né? Porque nós vamos viver verdadeiramente quando nós vivemos os valores espirituais de Jesus, né? Nós vamos nos posicionar do lado de Jesus e nós vamos fazer da oração a nossa arma mais letal do combate, né? E nós vamos fortalecer a corrente do reino sempre. Nós vamos estar sempre numa família para pertencer, que vai deixar o seu legado através de grandes obras nessa sociedade, né? E nós vamos fazer o bem, nós vamos orar pelos enfermos, nós vamos praticar a cura, nós vamos realizar milagres. Vai ser dessa forma que nós vamos nos posicionar contra o mal, tá? Vai ser dessa forma que nós vamos nos posicionar a favor da família, seja ela biológica ou espiritual. Vai ser dessa forma que nós vamos atacar o inimigo, porque Jesus nos ensinou a atacar o inimigo dessa forma. Jesus nos ensinou que nós vamos vencê-lo. Na verdade, que ele já foi vencido dessa forma. E que essa é a nossa melhor resistência, tá? Que nós vamos resistir o inimigo e ele vai se afastar de nós, né? Que o nosso escudo é a palavra de Deus, tá? E o nosso conhecimento aprofunda e consolida cada dia mais essa palavra, tá? Que o nosso capacete é a nossa personalidade, é o nosso posicionamento, é a nossa convicção na promessa de Deus, no reino e na vida eterna, tá? E o nosso cinturão vai ser sempre a nossa cobertura espiritual, a nossa moral, a nossa visão, que vai ser cada dia mais enrijecida pela palavra de Deus, tá? Então,
Que nós possamos viver uma vida baseada no Evangelho. E nós possamos andar de cabeça erguida, com um olhar sincero e sempre na direção do reino. Sempre praticando aquilo que Jesus nos ensinou, para que o resultado possa ser o resultado do céu aqui na terra. Para que nós possamos levar o céu para a vida das pessoas o tempo todo. Tá? Nós não somos só um corpo vazio e sem ética andando por aí, se matando nas baladas, né? Se suicidando coletivamente aos poucos, tá? Nas noitadas desse mundão. Nós somos a imagem e semelhança do Pai. E nós temos um propósito a cumprir nesse mundo. E é isso que nós precisamos focar. É por isso que nós precisamos passar por essa vida e combater um bom combate. Tá? E nós precisamos, cada dia mais, estarmos posicionados para que isso possa ser uma constante na nossa vida. Beleza, turma? Então, que o dia de hoje seja um dia para que nós possamos refletir acerca de quais têm sido as nossas resistências espirituais contra as investidas do inimigo. Quais têm sido os nossos posicionamentos contra as investidas do inimigo nesse mundo. E de que forma nós estamos deixando a nossa obra para que as pessoas possam passar por essa vida e serem conhecedoras da palavra de Deus. Beleza, turma? Então que seja um dia abençoado, um dia feliz e um dia produtivo para nós. Fica com Deus, turma. Fui!